A expectativa da abertura de novos concursos neste ano tem levado muita gente a frequentar os cursinhos preparatórios da capital. A estabilidade financeira é um dos objetivos desse público que enfrenta uma maratona de estudos. Confira na reportagem. A quantidade de vagas ou o tipo de serviço não importa. O que importa é ser concursado e ter estabilidade financeira. De ter uma estabilidade de aposentadoria. Passar num concurso bom, né, federal, ganhar bem, ter estabilidade. Mesmo com a grande concorrência, o concurso público ainda é o sonho de muitos brasileiros que ainda lotam as salas de cursos preparatórios. O concurso público é sempre aquela questão. Ele traz agregada a estabilidade. Então as pessoas se preocupam muito com isto, que é ter um emprego estável. Se a pessoa passar no concurso público, desenvolver as suas atividades de forma correta, normal, ele tem aquele emprego garantido para o resto da vida. Isto atrelado a questões salariais, a direitos, né, como férias, enfim, 13º e outros, isso traz realmente uma segurança. Então, a procura é inevitável. Mas fazer apenas um cursinho não é o bastante para garantir uma vaga. Abrir mão de algumas horas do dia é importante para obter o sucesso desejado. É muito difícil para um aluno iniciar essa preparação do zero e em 2, 3 meses está apto para competir em igualdade de condições com todos os demais. Então, o ideal é que, mesmo que o concurso que ele almeje não esteja ainda devidamente formalizado, no edital não tenha saído, ainda assim ele deve começar a estudar com a maior antecedência possível. E para falar sobre a preparação dos candidatos a um concurso público, aqui em nossos estúdios, o advogado, escritor e professor Carlos André Pereira Nunes. Boa noite, Carlos André. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal da Fonte. Qual que é o principal erro de quem vai prestar um concurso público? Bem, inicialmente nós temos que imaginar que concurso público é carreira pública. Dessa forma, como toda carreira, todos nós temos que nos preparar. A diferença é que o concursando, e não gosto nem do nome concurseiro, é um nome altamente pejorativo, ele tem que entender que ele deve começar a se preparar para aquilo que seria básico. Bem, quais são os assuntos que sempre caem em todos, absolutamente todos, Carolina, os concursos públicos? O primeiro deles é direito constitucional, então ele tem que estudar direito constitucional. O segundo, administrativo. E o terceiro, talvez o mais importante, é a língua portuguesa, a produção textual, que também consta de todos os concursos públicos. Se ele começa durante pelo menos um ano e estuda bem esses assuntos, ele tende a sair bem nos concursos públicos. Porque quando sai o concurso, como disse o professor agora há pouco, ele estuda com mais ênfase as matérias específicas. O que eu quero dizer é que, no mínimo em 2 anos, nós temos para que se prepare bem para um concurso público. Menos que isso, infelizmente, pular etapas. Se fala muito aí na questão de horas, quantas horas se deve estudar. Para o senhor, qual seria a quantidade certa? Olha, não existe, nós que temos uma certa experiência com concursos públicos, não há uma quantidade de horas exatamente correta. Depende de cada um. Mas a lógica é que o concursando estude no mínimo 4 horas por dia. Nós percebemos, por exemplo, que muita gente larga um emprego privado para estudar para o concurso público. Menos de 4 horas por dia nós entendemos que não seria razoável. Haja visto que ele também tende a se preparar num curso preparatório para concursos, e aí são mais 3 horas no mínimo por dia. Então são 7 horas dedicadas diariamente aos concursos públicos. A rotina, ter uma rotina de estudo é importante ou, por exemplo, a pessoa pode estudar como ela quiser? Eu comparo muito concursando ao vestibulando. Você veja que para que alguém passe no vestibular para medicina ou direito na Universidade Federal de Goiás, ele tem que ter rotina, ele tem que estudar todos os dias, concursando da mesma sorte. Tem que haver uma rotina, ele tem que saber o que ele está fazendo, uma tabela específica, sabendo exatamente o que ele vai prestar. E há um detalhe importante, conhecer banca examinadora. Por exemplo, o CESP, que é uma banca muito conhecida, faz quase todos os concursos federais. As provas são completamente diferentes da Fundação Carlos Chagas, que também é muito conhecida. E há bancas outras, por exemplo, que não têm a menor relação do mesmo assunto com aquela banca examinadora já citada aqui. De sorte que o aluno tem que ser um especialista. O concursando hoje é um profissional que estuda para concurso público.
O senhor tocou num ponto muito importante. É importante se estudar provas de concurso anteriores? Ele realmente tem que estar de olho de como que vai ser a preparação dessas questões? Absolutamente sem dúvida. Veja, por exemplo, que um assunto específico, para que sejamos práticos, verbo. Quando nós estudamos verbo para o CESP, a tendência é de cair valores semânticos. Quando nós estudamos verbo para a Fundação Carlos Chagas, já a tendência é de cair correlação verbal. São dois assuntos completamente diferentes. Então, se ele não fizer as provas, ele não vai ter conhecimento daquilo que de fato cai no concurso público. Então, não vai ser bem sucedido. Para o senhor, concurso é estudo ou sorte? A palavra sorte é inadmissível em concurso público, absolutamente inadmissível. Concurso público, aliás, como a tendência de quase tudo na vida, é esforço, é trabalho duro, como você colocou, é tempo de estudo, é preparação. O que nós podemos chamar aí de sorte seria cair aquilo que se estudou mais. Mas, evidentemente, quem estuda muito, cai naturalmente aquilo que ele estuda. Assim como na carreira privada, a mesma sorte. Esse ano está bem positivo para os concursos públicos, há previsões de muitos. O que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Nós já temos, inclusive, os concursandos podem entrar em sites especializados. Nós temos muitos concursos federais, temos tendência do INSS, Tribunal Regional Eleitoral, então principalmente concursos para técnico e analista na área federal. Na verdade, esses concursos são os mais procurados de todos, né, porque tem boas remunerações. Como que é o nível desses concursos? É realmente bem... muita gente participa? Muita gente, o importante observar é que muita gente qualificada. Nós temos hoje, por exemplo, um fato interessantíssimo. Um aluno que ele acerte, por exemplo, uma prova de direito constitucional, são 20 questões, ele acerta 18, pode ser que ele não seja chamado. O Tribunal Regional do Trabalho, 18ª região, aqui da nossa região, houve alunos nossos que, por exemplo, erraram 3 questões, imagine só, e não conseguiram ser chamados ainda, estão em lista de espera. Então, o nível de concorrência é muito alto. O aluno tem que estar muito bem preparado e, inclusive, psicologicamente, porque, é claro, que se ele não estiver, ele não terá condições de concorrer. Porém, se estiver também preparado tecnicamente e psicologicamente, a tendência também é de que ele passe. Nós conversamos com o advogado, escritor e professor Carlos André. Nós gostaríamos de agradecer muito a participação do senhor. Isso, obrigado eu me coloco sempre à disposição.